Boa noite a todos que estão aqui ao vivo, neste nosso programa Acendendo Você, quarta-feira, 19 horas, mais um programa Acendendo Você, né, para que cada um de nós tenha a oportunidade de se conectar nessa ascensão consciencial, nessa transição planetária, nessa chegada da quinta dimensão, para que todos possam participar, aproveitando isso da melhor forma que cada momento de cada um lhes permitir. Antes de iniciar, mais uma vez, eu peço que o pessoal que está chegando, que vai chegando aí, se inscrevam lá no canal, assim, acionem o sininho das notificações, dê o seu gostei, né? Eu sou reticente, não aceito falar como muitos falam, não gostei, porque se vocês estão aqui, significa que isso importa alguma coisa, né? Então, essa participação positiva é muito importante, não para enaltecer o nosso trabalho pessoalmente, mas para que mais pessoas possam também participar, receber as informações. Então, os likes, né, a participação de vocês é importante para multiplicar o trabalho, para que outros também possam participar, receber a nossa mensagem aqui. Então, o tema de hoje que eu escolhi para vocês chama-se Sinais do Agora em Sua Ascensão. O que significa isso? O que são os sinais do agora? Há um tempo atrás bem recente, né, se dividia entre as pessoas que são sensitivas e as pessoas que não teriam, não tiveram as características dessa sensibilidade que se dá aos sensitivos, né? Perceber as energias, perceber os comportamentos de forma tão aguçada, tão desperta, como vem acontecendo agora. E existia uma divisão entre aqueles que tinham essa capacidade e aqueles que nem tinham tanto ou não tinham isso desperto. Apesar de que a sensibilidade, você sentir as energias, sentir os comportamentos, entender os processos de forma que não precise ser dito a você, né? Você trabalha no campo da intuição, da sua percepção, né? É uma característica de 100% das pessoas. Isso não é um dom, não é uma virtude específica. Como eu disse a vocês, até um tempo atrás, uma parte da humanidade tinha mais essa característica desperta. Entretanto, hoje, mais a mais, milhares de pessoas estão entrando nesse processo. Muitas pessoas já estão nesse processo. E, por estar entrando nesse processo de percepção, sentir as vibrações, as energias, não entendem exatamente o que está acontecendo. Ou seja, mais pessoas hoje são sensitivas, ou seja, elas percebem as energias, os comportamentos e tudo mais. Uma parte entra em conflito, né? Uma parte das pessoas entra em conflito e, ao perceber a falsidade das pessoas, a ganância, a mentira, né? Entram em conflito com isso, não tem o entendimento que essa percepção faz parte de um desmascarar da escuridão, um desmascarar da mentira, para que haja de fato a revelação dentro da verdade e que todos sejam convidados a se aproximar da verdade. Por isso que nós estamos passando por esse processo de limpeza. Assim como existe no macro, está existindo no micro, né? A limpeza que está acontecendo no país, no mundo, em relação à escuridão, também acontece dentro de cada um de nós. Então, nós chegamos na reta final da transformação. Estamos sendo exigidos e muito. Estamos sentindo muito, mas muito essas mudanças em relação a essa questão energético-vibracional. E no que importa isso, né? Para que nós consigamos lidar com tranquilidade com essas mudanças. É a aceitação, é entendê-las, não transformá-las em doença, em patologia,
em negação, em conflitos pessoais, em rompimentos, e sim numa percepção profunda de cada um de nós. Isso é muito importante, porque isso está, de fato, acontecendo. E digo a vocês, vocês que nos assistem aqui, eu sempre volto a repetir que eu tenho plena certeza que todo grupo que me assiste aqui no Acendendo Você, ou na sexta-feira lá na TV Galáctica, já tem uma percepção muito aguçada, muito ampla, dentro do processo de despertar, e sabe bem do que eu falo em todas as minhas lives, vem aqui carinhosamente me acompanhar num crescimento, numa autotransformação, mas sabe, ou tem em despertar isso que eu digo aqui a vocês, né? Então, nesse contexto, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui, né, é uma possibilidade real de lidar com esses processos e se apaziguar. A percepção que se tem agora desse final de ano, que aumentou gigantemente, né, na forma exponencial, é o conflito psíquico e espiritual de cada um de nós, independentemente do estágio que a gente se encontra, seja desperto, no processo de despertar, ou ainda, né, na Matrix 3D. Quem está na Matrix 3D encara tudo isso como doença, né, como crise, como um desafio de 2021 foi ruim, ou está sendo ruim nessa parte, e por aí vai. E não é bem isso. É justamente o processo de percepção dessas energias, de percepção de padrões vibracionais. Os padrões vibracionais coletivos, aqueles que geralmente se manifestam em multidões, são absurdamente perceptíveis hoje por uma grande parte de pessoas, e inclusive nessa grande parte de pessoas, uma outra grande parte desse grupo não percebia antes e hoje percebe. Hoje tem pessoas que já dizem abertamente que não se sentem bem em multidões, não se sentem bem em aglomerados, e isso faz sentido, porque a percepção daquele caldo vibracional que acontece nesses aglomerados. Então, não é à toa também que se discute tanto a existência ou não de comemorações coletivas, como agora a gente tem do final do ano, depois teria ou ainda terá, isso ainda é bastante incerto, em alguns lugares já está confirmado que não acontecerá, que é o Carnaval, que é, né, a reunião de um aglomerado gigantesco de pessoas, de padrões vibracionais de todas as ordens, e muitas vezes de ordens densas, né, de ordens bastante, até deletérias, pode-se dizer assim. E cada um de nós, nesse processo, já está percebendo essas energias. E, obviamente, que sensível a elas fica difícil a convivência. Mas o entender que elas existem e o poder lidar com elas te fortalece. Não te coloca num estado de fragilidade. Porque a percepção de energias densas, incompatíveis ou conflitantes em ambientes como eu estou descrevendo para vocês, né, aglomerados de pessoas e tudo mais, isso não pode servir para te fragilizar. Para você que é sensível e que já é sensitivo por natureza ou está se descobrindo nesse processo, se fragilizar quanto a isso. Claro que a sua escolha, sendo ela se afastar desses ambientes, se manter reservado, é positivo no sentido da sua manutenção da sua própria energia, do seu padrão vibracional. Entretanto, isso não pode e não deve ser mantido no seu eu como uma fragilização. Eu não posso estar em ambientes, né, em que haja essa multiplicidade de padrões vibracionais latentes, né, dos grupos que ainda se encontram para realizar festejos ou para realizar seja o intento que for. E isso é natural dessa mudança vibracional do planeta e de cada um de nós. E nesse sentido, nós sabemos de coisas sem que nos digam. E eu falo sabemos porque eu também estou me incluindo. Também me incluo, né? Não sou autodeclarado sensitivo, mas sou sensível, sim, né, ao comportamento das pessoas e esses padrões vibracionais. Também não me sinto absolutamente acolhido em multidões,
né, em grupos grandes, de aglomerados de pessoas, independentemente de ser maravilhosa a energia humana, mas a gente sabe que ela hoje é díspare, né? Ainda ela é heterogênea. Ela não está na sua vibração completa no sentido da saúde, do amor. Alguns, descuidadamente, ainda estão se mantendo numa vibração negativa, na vibração da doença, na vibração do que a gente conhece comumente de mal, né? E essa mistura, né, esse caldo vibracional que nos traz tanta perturbação e pode ser um fator, sim, de uma impressão, de um adoecimento, dores de cabeça, dores no corpo, indisposição, até enjoo, tontura, né? Muitas pessoas nesse processo têm, né, sofrem, né, em momentos de tontura e tudo mais. Por quê? Porque essas energias já se mostram incompatíveis com o desenvolvimento das nossas novas energias, da nossa percepção das novas energias. E os que são sensíveis a isso não estão sendo melhores do que os outros, apenas estão lidando com as energias de uma forma mais sutil, mais sublime e mais perto do que a gente chama uma ascensão de quinta dimensão. Por isso, essa sensibilidade está cada vez mais aguçada e tende a ficar cada vez mais latente e forte em cada um, né, de nós. Então, temos hoje intuições fortes e sabemos dizer se alguma coisa deve ou não ser feita, né, por essa intuição. Claro que nesse processo, nós ouvimos ainda de algumas pessoas a frase clássica, né, algo me diz que você não deve fazer isso. Mas isso dentro de um contexto ainda que uma parte de nós que tem essa sensibilidade não conhece ainda profundamente o lidar com essa questão, dessa visão mais aguçada, né, das vibrações, né, e dos momentos onde se manifesta determinado comportamento, ou determinado efeito, determinado ato, determinada circunstância, né? Mas isso é um processo que vem se abrindo cada vez mais. E eu entendo importantíssimo a gente falar com vocês sobre isso, para que aqueles que têm essa sensibilidade, que estão nesse processo de transformação, não encarem isso como doença, não vão procurar tratamentos médicos, né, químicos, né, fármacos, para que vocês, mediante ingestão de remédios, queiram transformar ou retirar esse processo. Óbvio que, né, cada um sabe a sua questão de saúde, cada um sabe o que precisa, o que necessita. Essa live é feita para todos os que são maiores e responsáveis por si, que a gente não está receitando nem recomendando nada em específico, mas prestem atenção que às vezes uma perturbação, uma dor de cabeça, tontura, alguma coisa assim, pode estar muito relacionada à sensibilidade da energia. Às vezes até dentro da própria família, às vezes há reuniões de família em que uma parte ou alguns da família ainda vibram de forma bastante terceira dimensão. E essas vibrações podem sim, né, gerar algum tipo de perturbação, inclusive nas pessoas mais maduras. As pessoas com mais de 60, mais de 70 anos, às vezes sentem torturas, sentem náuseas e tudo mais. Por quê? Porque essas pessoas com essa idade, têm, via de regra, muitas delas, essa sensibilidade que eu falo para vocês, sensibilidade a padrões energético-vibracionais. E aí não merece ficar medicando, não merece ficar, né, lidando com isso como se fosse doença. Daí, né, a necessidade da gente falar bastante sobre isso com vocês, né, e que a gente escolheu hoje o tema aqui para vocês. Ao absorver a energia de inúmeras pessoas juntas, né, pode gerar uma confusão interna em cada um de nós, nessa sensibilidade, sobrecarregando nós num turbilhão de emoções. Então, por vezes, cada um de nós que tem essa sensibilidade pode sentir, de repente, tristeza, pode se sentir deprimido, pode se sentir agitado, angustiado, e não ser uma coisa da sua própria natureza, do seu próprio processo, da sua própria realidade.
né? Então, perceber isso é muito importante. Aí eu volto, né? Como lidar com esses momentos energético-vibracionais que nos atingem? Volto naquele ponto. Utilize a oração que lhe cabe fazer e faça essa oração. Volto no ponto. A quem destinará esta oração? A o seu eu interior. Lembrem disso. Oração feita para transformar o seu ambiente energético vibracional tem que ter o ingrediente da consciência de si mesmo para isso. Então, ore em detrimento da mudança vibracional interna que tem em você. Lembrem disso. A oração não é feita para projetar em imagens, figuras externas, entes externos, criaturas angelicais, criaturas, seja elas quais forem. Porque a essência da mudança e da transformação e da necessidade de transformar as vibrações está dentro de você. Então, lembre-se que, ao fazer a sua oração de transformação, ela deve ser dirigida a você, ao seu interior. Lembre disso. Faça essa oração mentalizando uma transformação energética dentro de si. E aí você terá uma resposta bastante positiva. Primeiro, um acalmar, aquele sentimento imediato que a gente tem, seja ele qual for, de angústia, às vezes medo, né? Ou tristeza, ou por alguma razão se sentir deprimido, ou a própria tontura que eu citei para vocês, posso assegurar a vocês que usando a ferramenta da oração, e não é uma, faça uma, duas, três, 7, que ao invocar esse elemento de conexão com a energia crística, com certeza você muda a sua vibração. E você passa a uma oitava superior de emanação. E com isso você vai, com certeza, se sentir melhor, se sentir preparado ou preparada para estar no ambiente que é mais adequado a você. Mesmo que esse ambiente seja você, na sua casa, no seu ambiente, no seu canto, em algum lugar que você queira. E não tenha medo de estar só. Solidão é outra coisa. Estar só é um processo de autodesenvolvimento, que é diferente de solidão. Né? Não vamos confundir solidão com estar só. Estar só é uma escolha momentânea sua, dos seus momentos, do seu encontrar de você com você mesmo, que é diferente de solidão. Solidão é o viver só, é o escolher viver só. E aqui a gente não tem essa intenção de trazer essa mensagem para vocês de forma nenhuma. Quanto mais nós pudermos estar presentes com amigos, com familiares, com pessoas queridas, mais nós damos a chance de nos desenvolvermos e de permitir que as pessoas se desenvolvam. Porque o ser humano tem um processo maravilhoso de desenvolvimento com o seu contato, sua relação social constante, diária. Não com isolamento, não com a solidão. Mas o estar só é necessário nesse processo de autoencontro. Aí sim. Mas são momentos, são horas, pode ser um dia, pode ser um fim de semana, uma semana, tudo depende de cada um do seu processo. São escolhas pessoais, processos de percepção. Mas se dê essa chance, sim. Não pense que no momento de que você sente algum processo negativo dentro de você, você tem que sair correndo procurando pessoas ou grupos. Isso pode se agravar ou ainda piorar. E se você não conseguir lidar com isso, você pode se tornar tóxico. Cuidado com isso. Nós, no campo da sensibilidade, precisamos tomar cuidado para não intoxicarmos o ambiente que nós estamos ou as pessoas que estão à nossa volta. Porque a sensibilidade aguçada te faz perceber pessoas, processos, energias, vibrações, que às vezes, quando são mal entendidas, nos transforma num negativo. Podemos começar a discorrer sobre as verdades que nós entendemos e transformar o ambiente num local tóxico, e não é a finalidade do despertar.
O despertar não é criar esse tipo de ambiente, porque isso não é despertar. Isso é só colocar mais do mesmo da terceira dimensão. Aliás, no campo da terceira dimensão existe um aplaudir dessas coisas. Os trevosos aplaudem os que tentam despertar e que se perdem nesse processo, e começam a ter crises, né, de indignação, ainda com a escuridão dos outros ou com a falta de clareza para alguns quanto à verdade, quanto à consciência, quanto ao seu próprio desenvolvimento. Então, aqueles que sentem realmente as energias e que estão aqui comigo hoje, que ainda estarão também, lembrem disso, né? Não troquem a sua sensibilidade, a sua capacidade de enxergar a energia, a verdade, né? Por intoxicar os seus queridos, a sua família, os seus amigos. Vamos, nesse final de 2021, nos erguer energeticamente, vibracionalmente, para nos tornarmos uma chama viva de alegria, de gratidão e de uma felicidade inigualável que chegamos aqui, todos nós. É o convite que eu faço a vocês. Hoje nós gravamos aqui a live, né? A última live do ano. Depois teremos um recesso. Mas nessa eu quero deixar esse convite a vocês. Vocês que sentem as energias que eu falo hoje aqui, aplaudam essa percepção e aproveitem da forma mais amorosa que for possível dentro de cada um de vocês para tornar o ambiente que nós vamos viver até o nosso final de 2021, porque é um marco. 2021 está sendo dito como um marco. 2022 promete outros ambientes, outras transformações. Mas 2021 ainda tem um pedaço importante da nossa própria realização. Então, ao contrário de nós carregarmos todos os sacrifícios que estamos fazendo e já fizemos, vamos sublimar esses sentimentos em torno da felicidade, do estar presente. E se não formos acolhidos nesse sentido, seja pela família, pelos amigos, o silêncio será um brinde a ser festejado nesses ambientes. Mas se abrirem a porta para a gente, carinhosamente, a nossa obrigação é dividir um pouquinho ou bastante. De repente, do nada, pode aparecer o seu grupo de amigos ou de família que queiram te ouvir. Olha só que coisa maravilhosa, que presente. Quem sabe? E se isso não acontecer, o seu silêncio será o exemplo de quem está trabalhando pelo bem. A ponto de até alguém se incomodar com isso, perguntar por que você se mantém tão reservado ou reservada. Mas o carinho e o amor que você guarda no seu coração servirá para dizer palavras que possam, quem sabe lá, transformar. Às vezes uma frase é transformadora. Quantas que eu já disse para certas pessoas, despretensiosamente, que um dia me procuraram e disseram, olha, com aquilo que você me disse, a minha vida se transformou. Mesmo que eu não tivesse intenção no momento, mas é aquela questão, quem age pelo amor e com o amor, daquilo que dizer ou disser, né, vai construir as melhores condições de transformação. E é essa a nossa meta, né? Trabalhadores e trabalhadoras da luz, né? Fizemos esse ano se iluminar, e muito ele se iluminou, porque estamos vivenciando transformações sem precedentes, mas num ambiente que, se não é a paz que nós merecemos, não é a paz que nós desejamos, ao menos é um ambiente mais seguro. Porque diante do que se fala que a luz venceu, esse vencer da luz é o que nos garante estarmos aqui, hoje,
falando entre nós e podendo ainda, com uma esperança sem limites, saber que nós estamos num processo de crescimento espiritual, não de guerra, não de conflito, não de discórdia. Então, nós, os que são sensíveis às energias, aos padrões vibracionais, em processo de despertar ou já despertos, devemos trabalhar por esse amor incondicional, esse amor que vamos fazer o melhor para plantar no coração de quem nos é caro e quem sabe lá um dia, cada um de nós, como trabalhadores da luz, multiplicando isso para todos aqueles que queiram ouvir. Nesse processo também de lidar com energia, nós também corremos riscos e devem ser observados esses riscos. A hipersensibilidade às energias pode levar alguns de nós ao contato com vícios, né? E isso como válvula de escape. Existem centenas, talvez milhares de pessoas que entraram num processo com vícios, seja eles quais forem, como uma válvula de escape devido à sua hipersensibilidade. Isso é um fato a ser verificado. E eu chamo a atenção de vocês para esse ponto, por quê? Porque cada um de nós, nesse processo de paz, de transformação, de sentir a vibração, de sentir as energias, pode sentir, sim, uma necessidade de fuga, uma necessidade de abandonar isso, porque às vezes nos impõe um temporário, imediato desespero, e que nos leva muitas vezes a tomar uma decisão que depois vai se transformar num enorme prejuízo, seja o prejuízo pessoal, ou seja o prejuízo para a humanidade. Porque cada ser humano que habita esse planeta, que sente as energias, que sente as vibrações, que consegue ver a verdade, que consegue enxergar, né, cada um como é de verdade, presta um serviço inestimável à existência do ser humano, ao desenvolvimento do ser humano no planeta. Então, eu finalizo aqui, né, as minhas palavras, que eu quis trazer palavras melhores possível para que todos aproveitem esse momento de despertar das energias, de despertar das vibrações, mas também com esse alerta de tomar esse cuidado. Cuidado com medicamentos, cuidado com álcool, cuidado com drogas, ou qualquer outro tipo de fuga, né, que pode acontecer. Mas pode acontecer. Isso mais a mais nós estamos conseguindo lidar, porque hoje o mundo é mais aberto, a humanidade está mais aberta a entender esses processos. Muitos se perderam ao longo dos últimos 100 anos nesses processos negativos, porque não entendiam, não tinham acompanhamento, não tinham a clareza desses processos. E agora existe. Então, cada vez mais, nós estaremos, né, num ambiente, né, para esse crescimento, esse desenvolvimento e essa segurança para todos nós. Então, queridos ouvintes, queridas ouvintes que estiveram aqui comigo e que ainda estarão, estou aqui encerrando meus minutinhos finais com vocês. Quero agradecer a Cris Landim, que produz o nosso programa aqui, a Cris de Pascoal, que é a coordenadora geral da TV Crom, a todos que estiveram aqui comigo, acompanhando, né, essa jornada de transformação, e para o fim do ano, comecinho do ano que vem, teremos novos temas para trazer aqui para vocês com muito carinho, com muito amor. Quero desejar a todos um felicíssimo Natal, né, que todos tenham um Natal maravilhoso, que lidem com as suas energias, com as suas vibrações de forma amorosa consigo mesmo e com seus entes queridos, seus amigos, sua família,
né, e percebam que lidar com isso vai gerar um ambiente de paz sem precedentes. E deixando também a mensagem que aqueles que sentem mais, transmitem mais também. Aqueles que são sensitivos, que têm sensibilidade às vibrações, quando estão em paz, eles transmitem a paz para as pessoas que lhes são caras. E nesse ambiente só será, então, a felicidade que trará nesse momento imenso que é a comemoração do Natal aí, comemoração que nós tanto aguardamos todo ano aí. Então, Feliz Natal para vocês e até o próximo encontro que nós estaremos juntos. Obrigado.